Bora? Como é que é, pessoal? Weight Negatives, bem-vindos a mais um episódio aqui de On Set com, e eu tenho o prazer de trazer aqui alguém que eu posso dizer com muito orgulho que é amiga, que é muito talentosa também, produtora, Sara Panazol. Hi. Obrigado, Sara. Olá. Não, agora é que tu a mim. Como é que nós estamos hoje? Estamos muito bem. Obrigada muito bem? pelo convite. Yes. Obrigado por teres aceito, man. Eu acho que uma das coisas mais desafiantes é quando nós estamos a começar um projeto e basicamente temos as pessoas à nossa volta acreditarem tanto quanto nós e também aceitarem a fazer parte, que eu sei que nós que trabalhamos na indústria, né? E neste caso aqui mais no foco para a música, nós não estamos tão habituados a estar à frente das câmaras. Certo. Né? Portanto, eu agora posso ter um certo à vontade, né? Mas para chegar aqui levou algum tempo. Portanto, eu entendi. E eu estou normalmente atrás. Yeah. Portanto, agradeço ao máximo por Obrigada. teres aceito aqui o convite para estar aqui no On-Set com. E eu acho que para mim é muito importante trazer o pessoal que está na indústria da música, tanto na parte de som, tanto na parte de imagem, a todos os níveis. E eu acho que a posição de produtora é tão, mas tão importante, que é meio que até chegares ao ponto de carreira em que tu possas estar num set que tem uma produtora, tu meio que não tens noção do que é que eles fazem, entre aspas, né? O que é que uma produtora faz? Tu ficas, não sei. Mas quando tu tens uma produtora num shoot e depois há outro em que tu não tens, é aí que tu vês, tipo, Sentes a diferença. ok, tipo, faz imenso. Yeah. Portanto, vamos começar por aí, de uma forma assim muito rápida, se é que se pode ter isso. O que é que uma produtora faz, digamos assim? Começaste logo com a pergunta mais difícil. Yeah. A produtora, eu acho. Já pensei nisto algumas vezes, como é que é definir isto. Eu acho que a produção, o que faz, no fundo, aqui fazendo um paralelismo, é a cola, é o que liga as várias necessidades que existem para o projeto. Desde as necessidades técnicas, logísticas, desde as coisas que são mais evidentes para o público, para os artistas, às coisas que tu, lá está, como disseste muito bem, são invisíveis e não vês. A produção, no fundo, é o sítio onde há um overview e onde há uma visão total do projeto e onde tu consegues chegar a todo lado. É tipo sala de operações, não é? É o sítio, tu tens as pessoas, falando de um evento, de um festival, tu tens as pessoas de terreno que estão preocupadas com o terreno e se aquilo está a funcionar, tens as pessoas dos artistas que estão preocupadas com os artistas e se eles estão bem, tens as pessoas de técnica, etc. A produção tem uma visão de tudo, tem que saber de tudo para caso falhe alguma das coisas, nós temos que agir e conseguir arranjar soluções rapidamente. Pronto, acho que basicamente é a melhor maneira que eu consigo definir é isto, é tu arrumares a casa de forma a que a casa funcione da melhor maneira. Ok. Não sei se faz sentido. É meio que, é como tu disseste, a sala de operações, né? E nós temos aqui câmara A está no artista, câmara B está na parte técnica, câmara C está noutra parte, então tu meio que estás ali a controlar, né? Mas de uma forma muito invisível e até achas é um invisível que é bom ou não? Que é, no sentido de quando não se nota é porque está a funcionar? Sim, eu acho que a produção, na minha experiência, quanto menos tu ouvires falar dela, quanto menos chamarem por nós, quanto menos houver coisas a precisarem da nossa atenção, quer dizer que o trabalho foi feito da melhor maneira. Tu achas que há um certo típico perfil para alguém ser produtor? Coisas, imagina, consegues dar-me aqui um top 3 do que é preciso? Imagina, organização, talvez, alguém que seja organizado, acho que tem que alguém que ser uma seja pessoa muito comunicativo. Sim, acho que há muitos tipos e protótipos de pessoas que conseguiriam ser. Acho que os top 3 seria uma pessoa que esteja virada para a solução,
a arranjar soluções, uma pessoa que seja mais racional e que consiga, em menos stress, arranjar respostas e não ficar presa no ai meu Deus, ou seja, vamos resolver. Isso acho que é o mais importante. Acho que ajuda sempre a seres uma pessoa empática e que saibas ler e lidar com pessoas. Acho que é super importante porque no final é isso, nós trabalhamos com equipas e com pessoas e não com máquinas, e é muito importante tu conseguires gerir as coisas e gerir pessoas e equipas. E sim, a organização, sem dúvida. Sim. Tu és bom no Excel. Portanto, Excel, importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Como é que tu chegaste onde tu estás hoje? Porque eu sei, né? Eu sei que tu não começaste pela produção. Portanto, podes contar-nos aqui um bocadinho do teu processo até tu chegares à produção? Foi toda uma aventura, vou tentar ser breve. Eu tirei o curso de design porque acho que pronto, acho que também é uma coisa importante depois para a frente. Eu sempre me senti muito ligada ao mundo das artes e ao que é visual. Eu gosto de coisas bonitas e isso para mim sempre foi uma coisa e de criatividade. Eu tentei sempre ao longo da minha carreira ter isso, não abdicar disso de certa forma. Portanto, comecei no design, achei que não era suficiente, porque lá está, também sinto que há em mim uma parte mais racional. E passei para o marketing. Também não senti que era aquilo. Fui para Barcelona estudar publicidade. E aí encontrei aquilo que eu achei que tinha sido um meio termo entre a minha parte mais racional e a minha parte criativa e tentei seguir o caminho de estratégia dentro de publicidade. Voltei para Portugal. Comecei a trabalhar como estratega, efetivamente, e ao longo do tempo comecei a sentir falta de ver o processo, de ver as coisas a acontecerem. E foi aí que passei para gestora de projeto. Isto, lá está, com o intuito de ver o processo do início ao fim. Sempre quis ser e sempre fui, e orgulho-me disso, de pelo menos tentar ser uma gestora de projeto que estava ao lado dos criativos quando eles estavam a pensar as campanhas, ou seja, nunca quis ser aquela pessoa que estava mais só na parte executiva e na parte de e-mails. Eu gostava de estar envolvida e quando haviam criativos, sendo que eu na altura era uma júnior estagiária, quando havia criativos que me davam essa oportunidade, era uma coisa que eu estava mesmo ali a beber. Pronto, ou seja, depois fiquei nisto, fiquei em publicidade como gestora de projeto durante muitos anos e ao fim de 12 anos pensei que, ok, gosto muito, mas estou pronta para outra coisa. Para um novo E a desafio. produção, acho que por isto, de sempre ter este bichinho de como é que as coisas funcionam e de fazer acontecer e de ser virada, lá está, para soluções, a produção chamou por mim também a oportunidade de fazer produção sempre ligada à arte, trabalhar com artistas, trabalhar com galerias, sempre foi um objetivo meu e fui atrás disso, correu bem. Ainda tive 2 anos a fazer produção cultural, digamos. Acabei por voltar mais uns anos a publicidade, já com esta vertente de produtora, portanto aí já não era só gestora de projeto, era gestora de projeto e produtora de um projeto específico, de onde tive 4 anos, que era aliás 2 revistas editoriais, ou seja, eu fazia tudo, era a produtora de fotografia, era gestora de projeto, era gestora de cliente, consegui acompanhar todo o processo e todo o projeto estava muito comigo e em mim. E pronto, e na pandemia, na verdade, lá está, como muitos de nós que fizeram este switch, a mim foi isso. Na pandemia eu pensei que não queria mesmo estar mais presa à publicidade, e que queria experimentar a produção a sério e tentar dedicar-me só, exclusivamente a isso. Então saí da agência onde estava e comecei toda esta incursão no mundo da produção. Tive um ano e meio a trabalhar mais com galerias, com artistas e de repente surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar com música e desde então que não parei, não larguei a música. De que forma é que tu achas, primeiro, se achas que isso acontece ou não, e se sim, de que forma é que tu achas que esta bagagem que tu tens de design, Marketing. marketing,
publicidade, como é que achas que isso ajuda-te no teu dia-a-dia como produtora? Ajuda. E em que sentido é que isso te ajuda? Acho que ajuda porque quando tu conheces outros métiers, quando tu percebes o que é que a outra pessoa da equipa está a fazer, tu tens um Empatia? entendimento daquilo e uma empatia diferente. Dando um exemplo muito, muito rápido e muito óbvio, quando trabalhava em agência de publicidade e sendo gestora de projeto, uma coisa que acontecia, lá está, o cliente, precisa de alterar a fonte, a cor, o que seja. Mas é só esta alteração. Para mim era muito óbvio que, como tirei design, eu sabia que aquele designer ia ter que rever o layout, ia ter que perder tempo a explorar as cores, ia ter que demorar tempo a perceber como é que ia fazer aquilo funcionar. Portanto, eu tinha essa questão com os clientes. Atenção, eu vou fazer a alteração, óbvio, mas não é só. É uma coisa que tem tempo e eu só tinha essa percepção porque tinha o curso de design. Portanto, acho que quando tu tens este conhecimento de como é que as coisas funcionam, mesmo que seja só por alto e nunca tenhas posto em prática, mas lá está, dá-te uma empatia e um entendimento do que a outra pessoa está a fazer que também te permite gerir melhor depois o teu lado. Sim. As tuas expectativas, os teus timings, o teu esforço, tudo isso Sim, isso por acaso está é algo, ligado. isso é algo que até mesmo eu, no meu trabalho como diretor ou fotógrafo, eu acabo muito por fazer isso, que é primeiro gerir expectativas. Yes. O cliente às vezes vem, olha, nós queremos fazer algo assim, e mostram uma referência, né? Olha, mas para fazer assim é preciso isto, 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 e o budget, o orçamento que tu Exato. tens só permite isto. Portanto, é muito gerir expectativas, mas também acaba muito num educar o cliente. E eu quando digo educar, é educar de uma forma, lá está, a ter Construtiva, noção sim, claro. das coisas, né? Nós podemos fazer essa mudança, sim, mas envolve isto, isto, Sim. isto, isto. Portanto, se calhar algo que eles pensavam que era muito rápido, nós como temos essa perspectiva, né? E o facto de tu teres trabalhado, estudado design e ter praticado essa área, tinhas a perspectiva no sentido, ok, é possível, como é óbvio, mas vai demorar isto, isto, isto. Exato. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante e talvez como produtora, se um artista, gente, o White, né? Eu vou lançar agora, Produzo. vou produzir. Por acaso é muito engraçado porque certos subscritores do canal perguntam-me: White, mas tu fazes música? Tu já produziste ou tens interesse? Eu já tive a minha fase, digamos, quando eu estava na universidade, em que tive a fase de Gosto a DJ. explorar. Cheguei a tocar em Ok. alguns eventos. Bora voltar. Cheguei a traz isso de cheguei a volta. tocar em alguns eventos de Fashion Week, em Ok. Londres, Paris e tudo mais. E pá, porque música sempre esteve presente. Certo. Desde muito pequeno, como angolano, a música está presente em casa, aos berros, mas de uma forma muito saudável. E também muito pela minha mãe, também, a meter-me conectado com a música dos tempos dela, e eu acho que até muito do conhecimento que eu tenho de música dos anos 80, 90 é muito pela minha mãe, né? Portanto, essa forma de educação musical sempre esteve presente em casa, né? Portanto, se fosse um artista, né? White producer, produtor, e quisesse montar um espetáculo Ok. e batesse a tua porta, Sara, preciso que tu produzas um espetáculo para mim, Ok. Meu Arena, Coliseu de Lisboa. Bora, Vamos já aos grandes. grandes. Vamos aos Claro, grandes. bora aos Meu grandes. Arena, Coliseu de Lisboa, Campo Pequeno. Consegues guiar um bocadinho nesse processo? Ok, como é que nós começamos? Qual é que é o começo até ao fim, onde é a data do espetáculo? O que é que acontece aqui no meio? Ok. A idealização. Vou tentar Do resumir, espetáculo. senão vais ter que fazer uma conversa maior. Não faz mal, tipo, Eh, temos ok. tempo. Então, na prática, tu idealizas o teu espetáculo, não é? E passas-me essa ideia. E o que eu faço com isso é eu agilizo tudo o que é preciso agilizar para fazer aquilo que tu queres acontecer. Estamos a falar de, começando pelas coisas maiores, venue. Quando é que tu queres? Como é que queres? Lotação, horários, se queres ter coisas especiais a acontecer lá dentro que exijam algum tipo de atenção, licenças, o que for. Do venue partimos para, pronto, isto
depois tem Muito várias definido, sim. Depois segmentos tem... de coisas lá dentro, porque quando falas em venue falas também de segurança, de ticketing, de limpeza, de camarins, não é? Depois todas as coisas têm muitos pormenores lá dentro. Pronto, mas voltando assim às bases, depois do venue tens tudo o que são audiovisuais, o que é que tu vais precisar de material, tentar arranjar um parceiro que construa aquilo que tu queres. Isso muitas vezes exige muito back and forth, no sentido de há limitações físicas. Às vezes um artista quer um LED wall ou um setup de luz XPTO. É preciso considerar pesos, é preciso considerar estruturas, é preciso considerar pessoal para montar isso, é preciso perceber se isso é passível de ser montado no tempo que nós temos de montagens. É preciso organizar equipas, turnos, é preciso alimentar essas equipas, hotéis, viagens, tudo o que envolve construir a tua visão, desde, lá está, aquilo que o público vê, ao bem-estar das equipas e à legalidade das coisas, à estrutura das coisas, eu faço o overview disso tudo e sou eu que, desde o início do processo em que peço os orçamentos, negocio, aprovo, vejo contigo, mais para a esquerda, mais para a direita, confirmo as coisas, faço as marcações, faço os horários, sou eu que depois, é a produção que diz a que horas é que se fazem as montagens, quanto tempo é que vai demorar, tempos de espetáculo, tempos de mudanças de palco, tudo isso é na tal sala de controle. Man, é preciso muita coisa. É muita coisa. Agora, ok, e quanto tempo é que tu achas, se calhar é um bocado difícil dar um tempo, né? Porque depende sempre da escala, etc. Entre aspas, quanto tempo é que demora esse processo? Isso Qual é que é o mínimo que já fizeste, talvez? É assim, eu também tenho que ser. Tentar ser justa para as coisas que eu já fiz, sendo que Sim. também há aqui uma nota. Eu trabalho nisto há 3 anos, portanto também há de certeza não. Há pessoas que têm muitas e muito mais variadas experiências que eu. Eu acho que nunca fiz em menos de uma coisa complexa, ou seja, Sim. porque também há muitos concertos mais pequenos que são o artista vem, usa o rider da casa, se calhar a única coisa que eu tenho que alugar é a backline, que são guitarras, pianos, o que for, e pouco mais. Mas uma coisa grande. Vamos dizer tipo um Coliseu de Lisboa. Porquê é que eu pergunto isto? Eu estou a fazer esta pergunta porque normalmente no mundo criativo, e é uma das coisas que eu e em conversas com o pessoal que trabalha na área e tudo mais, nós sempre chegamos à conclusão, as coisas são sempre trabalhadas muito em cima da hora. Sim. Né? Por mais que seja o cliente pequeno que não tem orçamento, Sim. ou o cliente grande que tem orçamento, há muitas tomadas de decisões que, a meu ver, já deveriam ser tomadas e já deviam estar resolvidas há imenso tempo. Acaba-se, ok, que temos de ter noção em imprevistos, ok, Sim. mas mesmo assim há muita coisa em cima da hora. Daí eu tentar, ok, por mais difícil que seja meter aqui um tempo. Eu posso dar-te exemplo dos concertos que eu estou a produzir neste momento, que são exatamente coliseus. E eu sei que o artista já está a pensar nisto há meses e meses e meses. Mas se eu te disser que os concertos são no final de março e eu ainda estou à espera de aprovações e de ideias fechadas, não estou a exagerar. Mas é normal, ou seja, é um momento muito grande para o artista, também é onde ele se vai expor mais, é um concerto em nome próprio, portanto também há aqui muita... Óbvio que eles querem garantir que têm tudo como eles querem. Se eu gostava de que as coisas estivessem mais orientadas antes, claro, dava-me imenso jeito, mas eu estou aqui também para fazer as coisas acontecer e tentar gerir o melhor que consigo dentro do timing que tenho. Mas isso vai bater com aquilo que falávamos antes de... Lá está, que eu nem sei se estou a dizer, passa a expressão abacurada, mas a minha ideia de creative producer, e quando falámos nisso, foi um bocadinho neste sentido de... Eu acho que, ou sinto,
que há mais margem para a produção ser uma parte mais criativa e mais presente no que é o planeamento das coisas. O que é que eu quero dizer? A produção tem como trabalho fazer esta gestão toda e literalmente gestão de budget e eu tenho que arranjar soluções, só que há também esta ideia, porque nós temos que fazer essa gestão, de que nós vamos cortar e cortar e cortar. Eu sinto que no mundo ideal, ou eventualmente no futuro, há margem para trabalharmos todos juntos e da produção entrar num sítio mais no início do projeto, e ainda na parte criativa, Sim. não para te cortar as asas e tu dizeres, Sara, eu quero, sei lá, pintar a arena de azul. E eu dizer, nem penses, porque isso vai custar o teu orçamento todo e só vais pintar metade. Mas sugerir-te, se calhar, olha, se calhar não conseguimos com tinta, conseguimos com papel. Estou a mandar para o ar. Mas acho que é importante e o que eu gostava mesmo, e é para aí que eu quero seguir na minha carreira, é conseguir estar mais perto dos artistas e mais perto das equipas criativas. Não quero mesmo, não com a intenção de não podes fazer isso porque... Mas olha, isso, mas de outra forma. Acho que é um win-win para todos. Não, acho isso super importante porque mesmo estando na fotografia ou direção, eu valorizo imenso o input de cada pessoa da minha equipa. Isso é algo que eu, por acaso, da forma que eu trabalho, eu gosto sempre de deixar o pessoal o mais à vontade possível, mas também, isto é trabalho, né? Mas Claro. o mais à vontade possível, mas eu sou muito aberto, pá, se tiveres alguma ideia, se fizer sentido, Why not? porque não? Why not? E por acaso, isso é uma posição das vezes que eu trabalhei em sets e que há produtores e tudo mais, por acaso há essa diferença, eu consigo notar essa diferença. Um produtor que é mais no registro produtor e outro produtor que tem um bocadinho mais de input criativo na parte de conceptualização, porque uma das tarefas, digamos assim, de um produtor é a parte de gerir o orçamento, né? Claro. E se um produtor já tiver uma certa sensibilidade criativa e eu estou a apresentar o meu treatment, estou a apresentar as minhas ideias, se calhar aquela pessoa é logo, João, eu entendo, eu sei que tu queres esta lente específica porque vai-te ajudar a fazer isto, mas esta lente é muito cara para o budget que nós temos, que tal esta aqui? Sim, Né? exato. E pronto, eu aqui estou a dar um exemplo que pronto, é muito específico saber de lentes Claro. e tudo mais, mas em termos de uma forma geral, em termos de criatividade, né? Sim, sim, Porque sim. não fazer isto desta forma? Claro. E eu até acho que no final do dia é um bocadinho, como se costuma dizer, pescadinho de rabo na boca, no sentido de, como a produção entra tão tarde, Sim. eu depois não tenho margem para te dizer que sim, porque vai acontecer amanhã. Portanto, eu tenho que dizer que não, porque eu não tenho tempo para te arranjar soluções. Então o que eu te vou dizer é, não dá. Não dá. Ponto. Porque eu não vou ter tempo para dizer, olha, não dá assim, dá de outra maneira. Eu vou ter que dizer não, porque é amanhã. E amanhã, tipo, fazemos milagres, mas que é bem. Quando dá. Quando dá. Agora, temos o nosso show planeado. Vamos para o Coliseu de Lisboa, né? Primeiro Vai. show do Ike no Coliseu. Infelizmente há um imprevisto. Certo. Falta vamos dizer, olha, a pessoa que nós tínhamos para trazer o deck de DJ Certo. falhou connosco. E agora precisamos de arranjar outra solução. Porque, felizmente, não muito feliz para ti, mas nós temos uma história muito engraçada porque, como o pessoal sabe, eu vivo em Londres e um dia tu ligas-me, não, mandas mensagem. Olha, tu vais estar em Portugal em breve. E eu, pá, por acaso, eu acho que disse que sim, mas ainda falta, não sei o quê, não vou estar assim tão... Epá, eu precisava de alguém para me trazer o material que falharam connosco, não sei o quê. Sim. Quando isso acontece, como é que tu consegues meio que gerir? Pá, eu sou calmo, mas de certa forma eu também entrava um bocadinho ali num frenzinho, não posso mostrar,
certo? Certo. Mas aqui dentro está a borbulhar. Eu acho que desde que comecei, eu também tenho o meu quê de ansiosa e de estressada, atenção, acho que todos nós temos, mas eu acho que quando, eu não sei, meio que vestes a farda do trabalho, eu sinto, eu quando estou num festival, ou até quando aconteceu essa situação, que já conto, mas não sei se é de estar confiante no que faço, de ser ingênua e confiar que as coisas vão correr bem. Eu acredito sempre que as coisas se vão resolver, somehow. Tipo, não, há sempre uma solução. Pode ser mais complicado a chegar lá, pode ter repercussões maiores, mas há sempre solução. Um bocado aquela coisa que às vezes os nossos pais, pelo menos meus, diziam, de a única coisa que não tem solução é a morte. Do resto, tudo tem. E essa situação que foi num grande festival, e depois lá está, outra vez, isto é tudo uma bola de neve. Os artistas estão em tour, os tour managers estão overwhelmed com tudo o que têm para fazer, passagem de riders, de adaptação de riders técnicos aos riders que estão nos locais, o que é preciso, o que é que não é preciso, responde-se em cima da hora porque estamos a fazer uma tour e de 2 em 2 dias estamos num país diferente a fazer um espetáculo diferente, com condições diferentes, e há coisas que se perdem no meio. E essa situação específica foi uma... Eu já não me lembro exatamente o que é que faltava, acho que era um splitter de sinal. Sim. E não havia nenhum disponível em Portugal, porque depois isso também é outro desafio, que é Portugal é muito pequenino. E há tudo, então quando são festivais e são festivais de verão, estão todos a acontecer ao mesmo tempo, não é? E faltava esse splitter e basicamente quando nos apercebemos a comitiva estava a chegar ao recinto para fazer soundcheck, não tínhamos o splitter, perguntámos se eles estavam confortáveis em fazer o soundcheck sem aquilo, eles disseram que sim, mas que tínhamos que arranjar aquilo para o espetáculo. E o que fizemos nessa altura foi automático, foi mandar um runner para Madrid. Foi no Sudoeste, posso dizer, portanto, foi um runner do Sudoeste para Madrid para tentar ir buscar, levantar uma encomenda, porque não me enganei, mas basicamente nós tínhamos feito a encomenda do splitter, mas estava preso na alfândega. Estava preso na alfândega. E estava em Espanha, ainda não tinha passado de Espanha, portanto, enquanto uns estavam a tentar arranjar contactos em Espanha, nós mandámos logo um runner para lá e outros, quando começámos à procura de splitters disponíveis, falámos com tour managers que já conhecíamos em Inglaterra e um deles disse: eu tenho. Então a nossa resposta automática foi começar a ligar aos nossos amigos que viviam em Inglaterra a dizer: vocês não vêm, nós pagamos um voo, vem amanhã, mas tens que me trazer isto. E foi aí que eu te liguei, perguntar tipo: olha, se calhar o White vem, se calhar ele pode trazer. Eu até lhe pago o voo, eu só preciso que aquele chegue cá. Mas tipo, é esta noite. Mas pronto, se isso acontecesse, tu ias viajar com os fast tracks todos, tipo, ias vir no avião mais rápido, tu ias sair da cena das malas, ias ter um runner lá à tua espera para tu entregares a caixa e ele arrancar. E eu podia voltar logo para Londres. Tu podias cá ficar. Mas sim, basicamente, ou seja, é esta cena do, ok, falta isto. E não é acionar o plano B, é o B, o C e o D. Tudo a ser mexido ao mesmo tempo, e o mais rápido e a maneira mais eficiente de conseguir. Mas há sempre solução, não é? Pá, eu confesso, fiquei um bocadinho aziado. Porque eu... Não, fiquei aziado porque eu não podia vir porque tinha trabalho. Pois era, acho que sim. Mas eu fiquei aziado porque eu vinha... Estou-me a lembrar agora, eu vinha tipo uma semana depois, sim, ou 2 semanas depois, estava a planear. Eu estava naquela, man... Isto parece ser Deus, tipo, a dar, olha, está aqui a cena, tens bilhetes de graça. E fiquei exato porque tinha trabalho. Eu fiquei tipo, fogo, mano, não vou conseguir ir, mano. Ia ter um bilhete de graça. E ainda ias ao espetáculo, quisesse, ainda ias acontecer. Olha, não te consegui safar naquela. Próxima sabe. Deus queira que isso não volte a acontecer, porque isso significa que estás aí a puros, mas... Se acontecer, olha, que eu esteja disponível. Mas olha, isso é engraçado, estás a dizer isso, estás a ver, tipo, eu lembro-me que na altura, óbvio que na altura estava estressada, mas
não sei, eu agora penso nisso e rio-me, tipo, nem sequer. Eu estou a fazer tipo uma listagem de situações em que tive em stress, mas Tens outra para nós? Em que foi muito tenho, difícil? tenho. Podes partilhar? Posso, um festival de verão em que. E aí lá está, eu, como já disse, eu faço isto há poucos anos, portanto também tenho poucas histórias. Mas assim, das mais estressantes na altura foi um artista que, pronto, normalmente o que acontece com artistas grandes é quem faz o soundcheck e quem vem primeiro é a equipa técnica que trata de tudo. Ok. E o artista em si, o nome que nós conhecemos, só vem para o espetáculo, ou vem mais em cima da hora. Nem pelo soundcheck? Ou no Não, soundcheck do dia? Antes de. não, Nem pelo soundcheck? não. Uau. Porque eles têm tudo Porque muito eles estão aliado sempre. e eles já sabem o que é que precisam, já Sim. sabem o que é que precisam de programar, os valores. Verdade. Está tudo muito. Não precisa de estar lá a voz. Tipo, eles sabem como é que é suposto aquilo estar nos microfones, eles sabem. Sim. Não precisa estar lá a pessoa. Portanto, normalmente quem vem para os soundchecks do dia é a equipa técnica, que vem pôr as coisas em ordem e preparadas para depois entrar. Há artistas que vêm, mas também há outros que não vêm. É como é à vontade do freguês. Mas houve um grande nome que fez tudo o que tinha a fazer, a equipa técnica, e quando chegou o artista perto da hora do concerto, pronto, chegou e estava tudo ok, estava tudo controlado, nós estávamos todos tranquilos, porque pronto, também lá está, estamos todos a trabalhar para o mesmo, somos adultos, não estás provavelmente em cima do. Ou há artistas que eu tenho que ir avisar de já estamos quase em cima da hora, mas regra geral, os próprios dos artistas e as equipas deles aproximam-se do palco e sabem a que horas é que tocam e está tudo ok. E neste caso, portanto, o artista até estava na carrinha dele e a carrinha estacionou ao lado do palco, eu o vi, ok, vai subir, está tudo bem, estamos dentro da hora, não me preocupei muito. Depois começa a haver alguma agitação e o artista não sai da carrinha, estamos a 5 minutos do espetáculo. O que é que se está a passar? Fomos lá falar com a manager dele, a manager diz que ele está a tratar de uma questão pessoal. Nós, ok, mas se calhar vamos ver se conseguimos aqui sensibilizá-lo de que faltam 5 minutos para o concerto dele começar e estamos num festival, portanto não há grande margem para atrasos e para coisas, porque o tempo está todo contado. E de repente nós viramos e quando voltamos a olhar a manager entra na carrinha e a carrinha arranca. E eu aí, pronto, dada também a minha inexperiência, eu fiquei completamente tipo, o que é que eu faço? Não sei. E a diretora executiva, porque eu neste festival, o que eu fiz foi Artist Liaison, que é basicamente eu sou responsável por tudo o que tem a ver com os artistas, desde a parte técnica à parte da hospitalidade. Era a produtora do palco principal e era assistente de produção geral do festival. E a diretora executiva, eu só me lembro de. E lá está, isto é um caso até questionável, mas na altura tu fazes o que. Pronto, questionável, não é, legalmente está tudo certo, mas eu própria, como nunca tinha assistido a uma situação destas, fiquei wow, porque ela basicamente agarrou no rádio e disse: fechem as portas, ninguém sai do backstage, como se estivesse a fazer do artista quase prisioneiro refém, estás a ver? Só que a verdade é que pronto, é um momento muito coisa e legalmente ele tem um contrato para cumprir. Ele não pode, não podes simplesmente desaparecer e não dar cavaco a ninguém. Não é assim que funciona. Óbvio que também não prendes ninguém e obviamente ninguém o prendeu. Foi um bocado de nós precisamos de uma resposta, tipo, ninguém o ia impedir de ir embora, mas tens que justificar alguma coisa, não é? Sim. E foi assim uma coisa que foi assim. Pronto, depois foi toda uma cena de os nossos seguranças a porem as baias, os seguranças dele a tirarem as baias. Foi todo um festival dentro do festival. Mas pronto, lá está. Depois entram as partes mais políticas e mais de management e de promotores e de dinheiros. Pronto, quem tinha que falar com quem tinha que falar, falaram. E ele voltou ao palco para tocar 15 minutos. Então conseguiu-se resolver, mas para 15 minutos.
Sim, mas Então, ok, então eu acho que aqui é uma pergunta que nós, ouvintes e consumidores de música, principalmente quando vamos a festivais e quando vemos esses episódios em que o artista toca 15 minutos e vai embora, ou então o artista chega atrasado e depois tem de cortar o show yeah. a meio, ou pronto, antes do tempo, e o artista reclama, Clama. entre aspas, eles estão a mandar-me embora, Sim. pessoal, eu queria fazer, mas tenho de ir, não sei o quê. É sempre por norma, é porque acontece alguma coisa, Eu acho, lá está, é uma como cena disseste, está fixe. tudo É uma cena cronometrado, né? fixe de falar num festival grande, num palco grande, por exemplo, num Superboc, o palco principal não para. Não para mesmo, e quando eu estou a dizer não para durante as horas de festival às quais o público tem acesso. Nós fechamos imagina, o último concerto acaba às 4 da manhã. Sim. Eu às 6 da manhã tenho caminhões a entrar. Tenho caminhões a entrar para montarem o set para os artistas do dia seguinte. Está tudo contado, ou seja, tu tocas 40 minutos. A pessoa que vem a seguir a ti toca, sei lá, 60, mas eu preciso de 1 hora para mudar o vosso palco e o vosso setup. Isto está tudo contado, com os soundchecks, com as montagens, literalmente o palco para as pessoas comerem. Não para, tipo, não para. Está sempre, não há, e pronto, e as horas não esticam. Pois. Ou acontecem coisas, por exemplo, agora nada a ver com os horários. A mim aconteceu uma coisa, quando eu fiz pela primeira vez stage management, que eu nem gosto de dizer que fiz stage management, porque para ser stage manager precisas de saber muito mais do que aquilo que eu sei, mas foi assim a minha os meus primeiros trabalhos em música, mais porque lá está, gerir pessoas e ter jeito para pessoas do que propriamente a parte técnica, mas aconteceu-me uma coisa que houve uns artistas que eram DJs e tinham imensos bailarinos, era uma atuação assim grande, e de repente estava na regi com os técnicos e o técnico chamou-me a atenção, lá está, ainda não estava nesse mindset. Foi o meu primeiro ano, foi o meu segundo festival, tanto. E eu de repente, ele chamou-me a atenção e disse: Sara, tens de ver aquilo. E eu olho para o palco, estou na regi de frente, e olho para o palco e vejo as colunas a abanar. Porque aquilo estava preparado, era um palco de DJs. Eles já estavam a atuar? Era um palco de DJs, só que estavam com muitos bailarinos, os bailarinos saltavam e mexiam-se muito. E o palco não estava preparado para aquilo, porque era um palco só para DJs, não era um palco para bailarinos. Era Ou um seja, palco foi para... planeado só para estar os DJs lá. Exatamente. Sem E bailarinos. quando os DJs chegaram com uma equipa de 20 bailarinos que estão todos aos saltos, de repente a estrutura começa... Pois, e depois entra aqui uma questão de segurança. E que lá é está, muito e no meio importante. da atuação, os DJs convidaram pessoas do público para subir ao palco. E eu tive que dizer não. E eles começaram, porque a produção, não sei o quê. E veio o manager todo furioso, mas porquê? Mas quem é que tu achas que és? E eu disse assim, vens daqui comigo. Eu puxei-o, expliquei-lhe, mostrei-lhe. E ele, ok. Mas os outros continuaram furiosos e a dizer coisas e não sei o quê, mas é o que é. Tipo, eu não ia nem anunciar aquilo, porque pronto, Sim. E nem sequer ia dizer, nem sequer quis dizer aos bailarinos ou aos DJs que era para eles também não... Claro, porque senão corta ali talvez um bocadinho a Exato, tipo, energia. aquilo ia aguentar o espetáculo, tipo, estava tudo ok, eu já lhes tinha pedido para saltarem menos, portanto, para não estarem tão intensamente aos saltos no palco. Pedi, obviamente, à equipa para tentar cintar as coisas e prender aquilo, mas quando eles me chamam, querem chamar 20 pessoas do público para cima do palco, eu disse nem pensar. Já E depois estamos a no produção limite. é que não sei o quê, não é? Mas, sim, efetivamente estraguei-lhes uma parte do espetáculo, mas eu não tinha como deixar aquilo acontecer. Portanto, não quer dizer que sejam sempre estas histórias de artistas que fogem ou de atraso. Há várias coisas que implicam Sim. tu poderes fazer não é um showstop, mas há muitas coisas que implicam um espetáculo. No fundo é isso, há muita coisa que implica um espetáculo. Há muitas variáveis. Há muitas variáveis e é difícil Há controlar muita tudo. coisa. Porque tu podes contabilizar para o que tu tens, mas depois do nada muda aqui uma coisa e já pode mudar completamente tudo, né? Portanto, há duas coisas que eu tirei aqui agora desta parte.
Uma é que, lá está, não, três na verdade. Uma é que há muitas variáveis, né? As coisas podem mudar muito rapidamente. Outra, nem sempre, digamos assim, a produção ou o festival, se assim quisermos dizer, tem culpa. E a terceira é que tu disseste, pá, se tu tens 40 minutos tu disseste como artista, portanto, eu adorei o facto de tu teres dito, tens 40 se tens minutos. 40 minutos, tens 40 minutos para atuar, portanto, a ser, olha, entrou bem, Mas White é DJ. isso, imagina, se no caso do teu coliseu tens mais tempo, porque tu tens o palco montado para ti, só tu é que vais atuar, Paga-se multa, no limite. se eu passar do tempo, paga-se multa. Quando o pessoal Imagina, diz, pá, não, temos de dar mas um isso é uma show. boa questão, porque, por exemplo, lá está, é uma das outras variáveis que as pessoas calhar não têm noção. Se tu passares do tempo, o que é que acontece? Eu, se calhar, até consigo negociar com a sala não te cobrar horas extra, mas. O over horas extras do pessoal todo. Exatamente. Isso é E, muito ou seja, dinheiro. Pois, imagina, ok. tu tocas mais e eu até, tipo, conseguimos, porque está a correr bem, tipo, a sala permite não pagar só o que está contratualizado e não pagas mais horas, mas tu tocaste mais tempo, quer dizer que as pessoas que ficaram lá, ou que vão lá ficar a fazer noite para desmontar o teu material, em vez de ficarem até às 2 da manhã, vão ficar até às 4. Se vão ficar até às 4, precisam de comer. Se vão ficar até às 4, a equipa de limpeza já não entra às 2, entra às 4. Só que ela já está contratualizada para as 2. Portanto, eu não tenho como chamar pessoas novas. Quer dizer que aquelas pessoas vão precisar de horas extra. Tudo É uma logística. isso está ligado. Os transportes, tipo, o segurança que fica para fechar a porta fica mais horas. Yeah. Ou seja, tu queres tocar mais 2 ou mais uns minutos, tem implicações, ou pode, minutos não, é exagero, mas se a coisa chegar a isto de temos que atrasar porque o teu voo atrasou. Por muito que o público aceite que não haja até questões com devolver bilhetes, que não haja. Ou seja, se o público não se zangar, toda a equipa que está dependente de horas vai ter que vamos ter que ter isso em consideração. Leva por tabela, entre aspas, não é? Porque lá está muitas vezes, outra coisa que as pessoas às vezes não sabem é quando tu fazes um espetáculo num coliseu, numa arena, num que seja, tu pagas a sala ao dia. Tu pagas a sala ao dia, ou seja, eu vou montar o teu espetáculo, eu vou estar lá, tu vais chegar para o soundcheck e para o teu espetáculo, eu vou estar lá desde as 8 da manhã a montar o teu PA, porque as salas não têm, a montar o teu palco, a montar os teus LED walls, a montar o teu set, para quando tu chegares ao meio-dia, depois do almoço, para fazer o teu soundcheck, já fazermos um ensaio geral com tudo. Depois vem aquele momento de descanso, até as portas abrirem e a malta começar a entrar. Temos o espetáculo, festa, tu vais-te embora e depois tem que se desmontar tudo. Tudo tem de sair. Tudo tem que sair. E as pessoas, como as pessoas só entram às 8 da noite e saem às 11, nós estamos lá desde as 8 da manhã, se for preciso, até às 4 da manhã. É algo que quando vais numa de espectador, não tens noção do que está noção envolvido. mesmo Não, do trabalho que está por trás. não tens. O que é que nós podemos esperar meio que da Sara no futuro? Há alguma área em específico que tu gostarias de explorar mais? Mencionaste que o facto de ser importante o produtor ter aqui alguma sensibilidade criativa e eu acho que também tu, como tens muito background para trás antes da produção, acho que isso também faz parte de ti, né? É algo que tu gostarias de puxar mais, ir mais pela a parte de produtor criativo? Sim. Estás a trabalhar em algum projeto especial, sem dizer nomes, dentro do que tu podes revelar, se puderes revelar algo, o que é que nós podemos esperar no futuro aqui da Sara? Sim, eu gostava de chegar a um sítio onde fico não só confortável eu, mas que seja aceite por quem ouve deste título de Creative Producer, que lá está ainda existe, mas acho que ainda não é uma coisa, não é uma cena, e eu gostava que fosse. Eu neste momento acho que ainda tenho muito para aprender em produção e quero continuar a estar num sítio
comum de produtora em quero chegar a eventos, a tipos diferentes de eventos, a outros festivais, quero muito trabalhar lá fora, já tenho alguma experiência, já trabalhei em alguns países, mas quero experimentar ainda mais e trabalhar com equipas diferentes, com métodos diferentes, perceber. A parte criativa, eu gostava muito de... Eu não me considero... Acho que não tenho bagagem para isso, de diretora criativa, mas eu sei e acredito piamente que, lá está, não sou uma produtora só que vai fazer o Excel e dizer-te gastar menos aqui e mais ali. Eu sinto e acho que tenho inputs válidos e já fiz isso, eu já trabalhei com artistas, já fui studio manager de artistas, eu sinto que é onde sai uma melhor é nessa ligação e então gostava de... Há umas ideias no ar, efetivamente, há projetos a serem falados, mas é isso, acho que o que eu quero no futuro é consolidar esta ideia de criatividade na produção, de estar com os artistas desde o get-go, desde o início do processo e eu não quero tirar, nem acho que faça sentido e acho que a pessoa de direção criativa é essencial, até falámos disso antes, mas acho que é sempre mais positivo e construtivo unir as forças todas do que separá-las em caixinhas. Sim. Ou seja, não é preciso tirar o ónus da direção criativa a uma pessoa, como não é preciso tirar o ónus da produção a uma pessoa, mas acho que ia ser tão melhor para todos se fosse uma coisa de equipa e não... eu decidi isto e depois passo a bola para o outro e o outro agora faz o... Não, tipo, bora sentar-nos todos e construir as coisas em conjunto. Acho que é muito mais forte. Não ser tão segmentado Sim. e ter um bocadinho mais de inclusão Sim. E colaboração entre todas as equipas, não é? Sim. Bom, se calhar podemos explorar algo. Bora. Show. Sara, muito obrigado mais uma Obrigada, vez por teres tirado o teu tempo para estar aqui Obrigada, connosco. eu. Aprecio Foi um prazer. imenso e valorizo imenso. E quem saiba, vocês podem ver aí no futuro um projeto onde nós temos aqui a Sara a produzir, Yes. não para nós, mas a produzir connosco. Yes. Ok? É isso. Sara, Obrigada. obrigado.